Fala galera, beleza? Segunda partida, vamos analisar a segunda partida do Floripa Chess Open que eu joguei. A primeira eu ganhei de brancas, né? E a segunda eu estava de pretas, eu tinha 1947 rating. E eu estava jogando contra a Heloíse de Oliveira Biazon. Uma menina, né? Uma criancinha. E assim, particularmente, eu não gosto de jogar contra criancinha, né? Porque, sei lá, quando eu tinha 8 anos, estava comendo terra, pô. E aí eu vejo uma criancinha, já fico meio apreensivo e tal, mas enfim, tem que focar no tabuleiro, né? Ela começou jogando com um D4, gambito ainda não é nada, né? Abertura da dama. E eu joguei o D5, né? Eu particularmente gosto de uma ortodoxa. Se ela jogar um C4, vai virar um gambito da dama, né? Recusado ou aceito, né? Dependendo do que eu jogar aí. Beleza, ela jogou bispo F4, então tentando entrar em estruturas de London, né, que basicamente vai jogar com E3, C3, cavalo D2, bispo D3 ou bispo E2, cavalo D2, dama H, enfim, né, é uma formação já prepara aí um indício de uma London. Aí eu joguei para tentar tirar, eu não sabia o quão preparada ela estava, né? Porque eu gosto de jogar contra a London, então provavelmente eu jogaria um E6 ou cavalo F6. Mas como ela jogou no lance 2 o bispo F4, eu quis tirar um pouco, talvez, da preparação dela e jogar um bispo F5. Então, aí fica bem espelhado, né? Mas é interessante essa abertura, ela é equilibrada. E basicamente eu vou jogar, fica espelhado durante um bom tempo. Então eu vou jogar E6, C6 ou C5, dependendo, cavalo F6, bispo E7, bispo D6. Então parece uma longa de pretas também, né? Aqui ela jogou E3, tranquilo, vai preparar para a saída do bispo, do cavalo. Eu joguei com E6, aí detalhe, cada peça que ela pegava assim, ó. Ai, tum. Aí eu falei, pronto, fudeu, né? Tô jogando com a Elizabeth Harmon agora. E aí, beleza, só queria jogar o mais rápido possível, ver se ela fazia um blunder, né? Mas eu tava um pouco apreensivo. Aí ela jogou E3, cavalo F3, eu espelhei também. É engraçado, né? Mas totalmente viável, tô desenvolvendo minhas peças. Vou tirar minhas peças pro jogo também. E rocar, né? Ela jogou bispo E2. Esse bispo E2 foi uma primeira imprecisão. Porque o bispo aqui em E2 ele não faz tanta coisa assim. Não é um lance ruim, errado. Tá desenvolvendo peça e vai preparar o rock. Só que como você está de branco, você tem que sempre tentar alguma coisinha a mais, iniciativa, né? Querendo ou não, esse lance aqui de bispo D3 seria mais interessante. Se eu tomo, eu ajudo ela a desenvolver a dama branca agora. Então a dama está num bom posto aqui. E se eu não tomo, por exemplo, um bispo G6, ela pode tomar aqui, não necessariamente aqui agora. Mas de qualquer maneira o bispo dela tá nessa casa está mais ativo, mirando nessa diagonal, do que na casa de E2. Mas ela não jogou esse. Eu joguei aqui, eu poderia jogar bispo E7 e continuar espelhando, só que agora eu tomo um pouco mais da iniciativa jogando bispo D6. Então eu faço o que ela deixou de fazer, né? E de novo, se ela toma, aí sim fica aquela posição só que pra mim, né? Na versão das negras. Ela não jogou, ela jogou o bispo G3. Eu poderia tomar aqui agora, mas eu não quis porque eu abro essa coluna aqui pra torre e ela nem necessariamente precisa rocar agora, né? Não seria um lance ruim, mas eu posso adiar isso. Ela jogou, aí eu joguei rock no caso então, e aqui ela jogou rock também. Agora sim, depois que ela jogou o rock, e aí não tem mais o tema da torre aqui nessa coluna, aí sim, opa, confundi. Joguei um H6 profilático, porque eu estava meio preocupado de que, por exemplo, se eu tomo aqui, vai ter uns cavalos H4, só que viajei, né, porque minha vez de jogar de novo, aí eu poderia jogar H6, mas deu na mesma, né, porque eu jogo H6, ela desenvolveu a peça, tudo tranquilo, e eu tomo. E aqui tem uma questão estratégica muito importante. Como que você toma esse bispo, né? Você tem duas maneiras só. Ou com peão de H ou com peão de F. Os dois têm prós e contras. Aqui a boa é tomar de H, tá? Por quê? Primeiro que eu não tenho, na perspectiva das negras ainda, um ataque. Eu tenho essas peças aqui, só que esses peões estão protegendo bastante qualquer peça que tenta entrar e o cavalo também. E eu só
minha dama não está no jogo, eu ainda vou desenvolver peça. Basicamente, qual vai ser o plano das pretas nessa posição? Trazer o cavalo para D7, jogar um C5, tal torre E8, talvez, em um momento tentar um E5, não necessariamente. Ou uma expansão aqui na ala da dama, torre C8. E as brancas também vão tentar um plano bem parecido, né? C4, torre C1, um avanço aqui na ala da dama. É um jogo bem... De planos, ele é bem parecido, né? Branco para preto. Tanto é que na abertura ficou bem espelhado, né? Então faz sentido. Mas, tranquilo. Então, e qual que é o problema? Não tem nenhum problema aqui tomar de H. Não tem fraqueza, né? Fica um pouco estranho? Fica, mas não tem como aproveitar isso. Beleza? Agora, e tomando de F, que foi o que seguiu na partida. Isso aqui, ó, inclusive vocês vendo a barrinha, acabou a partida, basicamente. Aqui já é vantagem muito decisiva para as pretas. E olha só que interessante, o material está completamente igualado e o estoque fish, o estoque peixe, está dando 3 pontos de vantagem para as negras, como se eu tivesse uma peça a mais. Como assim? Sendo que para alguns, né, faz sentido esse lance, porque está abrindo a coluna para a torre, mas vou tentar tirar essa ideia de quem não tem formulado o porquê que esse lance é tão ruim. Beleza, você abre a coluna para a torre, mas essa torre ela não tem nenhuma perspectiva no futuro, então abrir não é bom para ela, já que eu tenho uma peça aqui protegida, o peão está protegendo, o cavalo aqui protegido, o peão protegido, está tudo muito fortificado aqui. Não tem fraqueza, não tem como explorar esse peão de F7 e essa torre aqui, e principalmente o rei, né? Então, nem a longo prazo isso aqui faz muito sentido. Então tem isso. E, então não tem um ponto positivo. E qual que é o ponto negativo? Esse peão ele fica extremamente fraco. E, consequentemente, esse aqui pode ficar fraco também, se esse peão aqui não proteger com um C3. Mas, basicamente, se esse peão cai, eu vou ganhar um peão a mais. E também eu posso utilizar essa diagonal agora das casas escuras né, como vantagem. Outra coisa importante também, muito estrategicamente falando, tomando um cafezinho, que eu posso... Essa casa agora de E4 ficou muito fraca, muito debilitada. Por quê? Quando não tinha o peão, quando o peão estava aí, no caso, se eu tento colocar o meu cavalo aqui ou trazer meu outro cavalo também, jogar um F5, ele sempre pode ser expulso com F3, dependendo. Agora, quando o peão está em F2, em G3, esse cavalo, essa casa na verdade, ela fica meio que dominada por mim e também é uma casa muito forte, é uma casa central e eu posso tentar atacar esse rei mais ainda, né? Então, beleza. Aí aqui eu já fiquei um pouco aliviado, né? Pelo menos ainda, né? Não estava jogando contra uma Elizabeth Harmon. Aí trouxe as peças. Então, como é que eu vou aproveitar isso aqui? A longo prazo, né? Trazer a longo prazo. Aqui caiu bastante a barrinha. Deixa eu ver qual que era boa aqui. Ah, cavalo G4. Cavalo G4 já não tinha nem como proteger, né? Olha só, viajei. Doideira, hein? Inclusive, cavalo G4, ó. Esse peão já tá caindo. Nem vi. Trouxe as peças pro jogo. E aí aqui ela cometeu um segundo erro posicional muito forte, né? Porque geralmente, nessas posições típicas da London, com o bispo F4, o cavalo ele vem para E5 e ele fica muito forte nessa casa e é um problema muitas vezes para as negras. Só que nessa variante, né, pelo menos na posição que a gente está jogando aqui, cavalo E5 não faz sentido porque eu capturo e agora os dois peões estão muito fracos, né? Então eu jogo cavalo D7 e esse peão aqui e esse vão ser eternamente fracos. Dois peões dobrados, casas escuras, e vão ser eterno alvo, né, das minhas peças. Aqui ela tinha que ter jogado cavalo F3, protegendo esse peão, e tem jogo, eu vou tentar jogar um cavalo com C5, dama C7, esse peão vai cair, mas tem jogo, ela pode tentar jogar, eu vou jogar torre C8, torre D8, tá muito difícil a posição, mas mas enfim, né, luta é luta. Só que aqui ela cometeu outro erro, jogou um G4, que de novo, eu só volto meu bispo, e agora eu tenho outra fraqueza para atacar. Posso jogar com dama G5 agora também para tentar atacar o peão. Ela trouxe torre C8, ao invés de desenvolver o cavalo de novo, né, e proteger o peão, ela desenvolveu a torre
e caiu o peão. Aí aqui, ó, por exemplo, é um bom exemplo de que nem todo lance de desenvolvimento é bom, né? Às vezes você tem que fazer um lance mexendo na mesma peça, uma peça desenvolvida, para proteger um peão ou uma outra peça, né? No caso, mexer esse cavalo seria bom, porque você está colocando ele numa casa melhor, protegendo o peão, melhor do que trazer essa peça ainda, deixa essa peça para depois. Mas aí caiu o peão e aqui é só questão agora de técnica, né? Não pipocar e tentar aproveitar essas duas fraquezas dela, né? Ela jogou com o cavalo F3, aí caiu esse peão. Aqui ela tinha que ter jogado dama D2 para evitar esse, só que ela jogou o cavalo D4, mexeu de novo a peça, então caiu aqui, tacando essas duas peças aqui, né? Um garfinho. E aqui, né? Depois de alguns lances, só trouxe minhas peças para o jogo. Ela trocou mais peças, que ajuda quem está com material a mais, né? Então aqui foi só uma questão de trazer, de arrematar, né? E aqui tem uma táticazinha, né? Dama E3, tem que mexer o rei e vai ter mate em poucos lances, né? Mas, então assim, a partida eu acho que foi interessante. Ela não foi difícil, né, necessariamente. Mas, do ponto de vista, acho que estratégico, de abertura, ela foi, acho que um pouco didático, não sei. Então, essas foram as minhas duas partidas, né? Minhas primeiras duas partidas do Floripa Chess Open de 10. Então, fiz 2 pontos. E foram razoavelmente fáceis. Eu tive um susto na primeira, um mini susto. Essa aqui, ela não... Foi um susto mais psicológico. Mas a partir das outras, aí o negócio fica puxado. Aí a gente vai ver partida com mestre nacional, com mestre feed, mestre internacional. Aí vai ficar interessante. Espero que vocês tenham gostado da análise dessa partida, beleza? E até a próxima.